Capítulo 6, irmãos, iremos ler apenas o verso 9. Apenas o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês, e de vocês está nos céus, e Ele não faz acepção entre as pessoas. Vamos ler todos juntos? Se a sua versão for diferente da minha, acompanhe a leitura aqui no Data Show para fazermos uma leitura em uníssono, né? Todos juntos, lendo todos na mesma versão. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre... Querido Deus, oramos mais uma vez ao Senhor. Não cansamos de falar contigo. Não obstante, Deus, o nosso desejo nesse momento é que o Senhor venha afinar os nossos ouvidos, a fim de podermos ouvir a Tua voz, através da pregação, através da exposição de Tua palavra. Ó Deus, nos abençoe, que haja uma intervenção poderosa do Teu Espírito Santo sobre nós, e que possamos ser nessa noite não só ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua santa palavra. Obrigado, Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Uma das maiores tragédias que sobreveio sobre a humanidade em decorrência da prática de pecado dos homens, acredito eu, que é aquilo que nós chamamos de escravidão. Não há nada, irmãos, mais deplorável, não há nada mais triste de perceber do que um indivíduo se sobrepondo sobre outro por questões injustificáveis. Simplesmente porque um tem uma cor da pele diferente do outro, ou porque tem uma condição financeira superior ao outro, não justifica a opressão. Escravidão é uma realidade que acontece desde antigamente, desde os tempos mais remotos, desde que Adão pecou, pois ela é produto do pecado. Uma coisa que me chama a atenção no Evangelho é que o Evangelho não apresenta à humanidade, à sociedade, paliativos. Ela vai sempre no X da questão. O Evangelho não está preocupado apenas em resolver os efeitos, mas as causas ou a causa. Os governantes, as sociedades mais modernas, elas vêm lutando para diminuir, por exemplo, as desigualdades sociais, para fazer com que todos os povos vivam bem, em harmonia, em unidade, de maneira que se prega hoje que o mundo, na realidade, é uma grande irmandade. As portas devem estar abertas. As portas devem se abrir para recebermos os refugiados, afinal de contas não há nada que nos faça ser melhor do que eles. E daí surgem os conflitos, os problemas políticos, os problemas institucionais, as questões que envolvem a diplomacia. Os irmãos estão me ouvindo? Ok, que deu uma diferença aqui no retorno, tive a impressão que o microfone havia sumido. Não, acho que o meu retorno parou. Isso é um trabalho para MacGyver. E daí, irmão, surge todas as dificuldades de a humanidade compreender que todos, indistintamente, foram criados à imagem e semelhança de Deus, portanto não há razões para nos dividirmos em castas ou em raças, uma vez que todos foram criados igualmente pelo próprio Deus. Mas, de fato, a escravidão gerou marcas
indeléveis, marcas, irmãos, e fato triste na história da humanidade. O que aconteceu no Brasil em séculos passados, até o final do século XIX, aproximadamente, nos traz tristeza até hoje. Navios negreiros, ou navios escravagistas, para tentar ser mais politicamente correto, partiam da África e chegavam até as Américas, e muitos daqueles escravos afrodescendentes não chegavam aqui. Morriam nos porões dos navios e eram lançados fora. Agora, o que mais me impressiona são as tentativas de resolver todos esses problemas. Porque na realidade não vai na causa, tenta resolver através de paliativos que alcançam apenas os efeitos. Trouxeram algum bem, mas não resolve o problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem ou que resolve o problema de fato e de verdade é o Evangelho. E por mais que tenhamos programas sociais a fim de nivelar, enquanto que o homem, o seu coração não for alcançado e ele perceba a prática do seu pecado, jamais deixará de ter escravidão ou trabalho análogo à escravidão. Tentaram resolver em séculos passados da seguinte maneira: surge a lei do ventre livre. Toda escrava, quando nascesse o seu bebê, aquela criança, a partir daquela data, já nasceria uma criança livre. Maravilha! Mas onde uma criança livre iria viver longe dos seus pais escravos? Logo, ela permanece dentro da senzala. Em seguida, alguém teve uma outra ideia brilhante. A lei do sexagenário. O escravo que tivesse a graça e desfrutasse do milagre de chegar aos 60 anos, seria livre. Mas o que um escravo com 60 anos iria fazer? Longe da senzala e das esmolas do seu senhor. Ele permaneceria dentro da senzala. Muitos morriam sem chegar aos 30 anos de idade. A falta de disposição para o trabalho, ou a preguiça, como chamavam os senhores dos escravos, era justificada no pelourinho, no tronco, embaixo da chibata, nos grilhões que prendiam aqueles homens e mulheres dentro das senzalas, que não era confortável de maneira nenhuma para dormir. Por fim vem a Lei Áurea e os escravos foram libertados. Eles só podiam trabalhar agora se fossem assalariados, mas os senhores não queriam assalariar. E começam a chegar imigrantes, estrangeiros, italianos, por exemplo, que eram a mão de obra mais qualificada. E daí, os afrodescendentes, os escravos, foram rejeitados. E começaram a superlotar os quilombos, os morros. E os que permaneceram no centro das cidades, das grandes cidades da época, foram morar nos famigerados cortiços. E daí até hoje, irmãos, tenta-se aliviar tudo isso através de políticas públicas que na realidade não resolve nada. E daí seria uma longa discussão para eu justificar para você por que eu não concordo com a política de cotas. Porque ela resolve, ou tenta resolver os efeitos, mas não vai na causa. Qual é a causa, irmãos? O coração do homem é perverso. E só o Evangelho para fazer com que um enxergue o outro como igual. Apenas o Evangelho, irmãos, para transformar o coração e as convicções dos seres humanos, a fim de um olhar para o outro e não perceber que há diferença nenhuma. Tratarmos todos iguais. Afinal de contas, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é todos, absolutamente todos. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há nenhum que faça o bem, todos se extraviaram, diz Paulo, de maneira que não há razão para que eu pense
que sou melhor que você, por uma condição social ou pela cor da pele. Mas percebe que a cruz de Cristo, ela é multirracial? Porque Jesus morre para salvar pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. De maneira, irmãos, que o Evangelho é a cura para a escravidão. Mas uma coisa nós temos que entender: na dinâmica ou na economia que Deus estabeleceu que todos os seres humanos vivessem, sempre haverá patrões e empregados. Sempre haverá senhores e servos. Contudo, quando o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para essa realidade, Paulo está falando dessa mesma realidade dentro de uma perspectiva cristã. Já falei aos irmãos e nós estamos caminhando já há vários meses na carta de Paulo aos Efésios, e Paulo está escrevendo para uma nova sociedade. Paulo está falando para a sociedade dos remidos, para aqueles que conheceram o Evangelho, para aqueles que foram chamados, eleitos, predestinados na eternidade, e que em um momento histórico de sua vida foi agraciado por Deus e recebeu a salvação. E daí Paulo está dizendo: olha, vocês enquanto servos de Deus, enquanto famílias de Deus, têm que viver à altura do Deus que lhes salvou. Portanto, servos crentes e patrões, senhores crentes, devem viver de maneira totalmente diferente do que viviam anteriormente ou diferente de uma proposta mundana. Semana passada nós aprendemos acerca dos deveres dos servos. Mas quais os deveres dos senhores? Os deveres daqueles que estão numa posição de liderança no trabalho, por exemplo. O dever daqueles que estão em uma condição de senhor ou de empresário. Qual a sua tarefa diante do seu servo? Sempre haverá patrões e empregados, ricos e pobres. Mas como que eles devem se relacionar dentro da comunidade do reino? Paulo nos traz agora, irmãos, no verso 9, apenas no verso 9, os deveres dos senhores. E é interessante porque ele trata dos deveres dos escravos do verso 5 até o 8 e nos dá uma falsa impressão de que os deveres dos senhores é menor do que os deveres dos servos. Quando não, o texto deixa muito claro. Eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos importantes que caracterizam o dever do Senhor em relação ao seu servo. Em primeiro lugar, Paulo diz que eles devem oferecer o mesmo tratamento aos seus servos que eles receberam. Observe o verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Da mesma forma de quem? Da mesma forma com que Paulo orientou que os escravos tratassem o seu senhor. E daí nós temos que fazer a leitura agora do verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores, senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que Deus, o Senhor, recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Se invertêssemos aqui a ordem, Paulo estaria dizendo: senhores, respeitem com temor e sinceridade no coração os seus escravos, como a Cristo. O princípio é o mesmo. Porque, irmãos, Paulo não está necessariamente preocupado com a questão funcional, mas com o conteúdo das relações. Paulo está preocupado não apenas como o Senhor trata o seu escravo, mas como o escravo trata o Senhor dentro da comunidade cristã. Deve haver
temor, deve haver respeito, deve haver cumplicidade, deve haver a compreensão de que é Cristo quem nivela as nossas relações, que é Cristo quem toma conta das nossas relações. O que Paulo está dizendo é, se você é respeitado enquanto patrão, enquanto senhor, respeite na mesma medida o seu servo, o seu escravo ou o seu funcionário, trazendo para uma linguagem mais contemporânea. Se há respeito, respeite. Se há temor, que haja temor. Se há serviço de lá para cá, deve haver serviço daqui para lá também. Afinal de contas, nós servimos ao mesmo Senhor. Agora vamos sair um pouco dessa relação de patrões e empregados e perceba comigo se essa mesma verdade não se aplica a qualquer nível de relacionamento. Nós temos que servir uns aos outros, independente se há uma relação trabalhista ou não. Nós temos que servir uns aos outros na realidade da igreja, na realidade da família, na realidade da comunidade no lar, seja onde você estiver, o serviço, o respeito deve ser retribuído na mesma altura. Isso se encaixa, irmãos, a qualquer nível de relacionamento. É tão bom quando nós servimos as outras pessoas e por elas somos servidos também. É tão bom quando nós servimos uma outra pessoa que consideramos uma liderança sobre as nossas vidas, que consideramos importante para nós, por ser o patrão ou não, não importa. E de igual forma ela nos trata com respeito. Essencialmente, irmãos, nós somos absolutamente iguais. E qualquer atitude que nos leve a nos sobrepor sobre o outro, ao outro, seja por questões financeiras, de cor, de raça, é pecado. É pecado. Essencialmente nós somos iguais, pode haver uma distinção funcional. Para um bom andamento das coisas, tem que haver uma hierarquia funcional. Mas não essencial. Você está em uma empresa e dentro da construção administrativa daquela empresa tem que haver alguém acima de você, ao passo que muito provavelmente há alguém abaixo, e se cada um obedecer a sua função de trabalho, tudo dá certo. A empresa vai alcançar as metas do lucro que ela estabeleceu e o seu emprego vai estar garantido, pois ela terá condições de pagar no final do mês. Mas a partir do momento que alguém se sente maior do que o outro apenas porque está em uma disposição diferente, pecado. Agora, o mais complicado é quando isso acontece dentro da comunidade do reino. É quando isso acontece entre cristãos que não se respeitam, que oprimem uns aos outros. Aí está um problema maior, porque nós levamos as marcas de Cristo, nós devemos evidenciar as marcas de Cristo, e esse tipo de postura depõe contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo ainda está tratando de uma vida cheia do Espírito Santo. É o capítulo 5, verso 18, que governa toda a seção até o verso 9. Homens e mulheres, maridos e esposas cheios do Espírito, se comportam de determinada maneira. Pais e filhos cheios do Espírito se comportam de determinada maneira. Senhores e servos cheios do Espírito têm uma conduta que glorifica a Deus. Um pastor amigo, certa vez, me compartilhou que esteve em Brasília e entrou no Congresso Nacional e foi ao banheiro. E quando ele entra no banheiro, naquela cabine, sai um parlamentar. Olha para ele e disse: opa, amigo, tudo bem?
Tudo bem, doutor? O parlamentar disse, esquece essa coisa de doutor. Dentro do banheiro, todo mundo é igual. Nós fazemos absolutamente as mesmas coisas. Uma coisa que tem sentido. Nós somos absolutamente iguais. E haverá um momento que isso ficará tão claro e será desesperador para alguns. Porque a morte, por exemplo, é o maior nivelador social que a humanidade pode conhecer. Todos nós morreremos. Seja brancos ou negros, americanos, asiáticos, africanos. Se você é de comunidade indígena, ribeirinha, não importa. A morte é uma realidade para todos nós. E fica claro que um dia todos nós voltaremos para o pó. Mas por que será desesperador para alguns, irmãos? É porque depois da morte, para alguns não haverá mais arrependimento. Não haverá mais alternativa de salvação. E daí nós seremos divididos não mais em raça, não mais em castas, não mais em classes sociais. A divisão será aqueles que foram salvos e creram em Cristo. E aqueles que foram condenados à perdição eterna. Mas isso não tem nada a ver com cor ou com status social. Portanto, Paulo orienta a oferecer o mesmo tratamento. Segunda verdade, está no verso 9. Paulo orienta que o Senhor deixe as ameaças. É interessante, irmãos, porque me parece que há uma certa padronização no pensamento do apóstolo Paulo. Perceba que quando Paulo ele trata da relação entre pais e filhos, ele usa a mesma expressão no verso 1 e no verso 5. No verso 1 ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais. No verso 5 ele diz, escravo, obedeça aos seus senhores. Mas quando Paulo fala da relação entre marido e mulher, ele não usa a palavra obediência. Paulo não diz, mulheres, obedecei os vossos maridos. Não, ele diz, mulheres, sujeitai-vos. A perspectiva é diferente. Já tratamos sobre isso. Mas há algo que se repete aqui, porque Paulo diz, pais, não irritem a seus filhos. Mas agora ele diz, senhores, não ameacem os seus servos. A ideia aqui, irmãos, é evite o abuso de autoridade. Assim como o pai pode exercer uma autoridade sobre o seu filho, a ponto de aborrecer o seu filho, a ponto de trazer problemas de ordem emocionais, por exemplo, ao seu filho. Aqui ele está dizendo, patrões, senhores, evitem o abuso de autoridade. O abuso, irmãos, de autoridade não quer dizer ausência de autoridade. É diferente. Quer dizer o uso da autoridade extrema, que inferioriza o outro, que humilha o outro, que faz com que o outro não se sinta um indivíduo, que aniquila a existência do outro. Eu entendi que uma das coisas mais perigosas no coração dos indivíduos, e nós seres humanos, é a autoridade, é o poder. Já disse alguém, se você quer conhecer quem verdadeiramente é aquela pessoa, lhe delegue poder, coloque poder na sua mão. E é interessante porque o poder nem sempre está relacionado ao dinheiro. Tem pessoas que têm influência, têm capacidade de articular. Ela tem a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam apenas através da influência, mas ela não tem um centavo no bolso. Ela vive através da influência, das articulações. Isso acontece muito no meio político. Necessariamente não se tem muito dinheiro, mas se tem influência. E daí vem o abuso de autoridade.
E é muito interessante como isso vai sendo construído no coração do indivíduo. Lhe foi dado subir a um degrau, e por força das circunstâncias, aquele indivíduo sobe um outro degrau. Ele articula mais um pouco, aquela pessoa sobe um outro degrau. De repente já há pessoas que estão a 3 estágios abaixo dele, e ele já se sente no direito de abusar daquelas pessoas. Mas preste bem atenção. É interessante que nós compreendamos que a autoridade deve ser conquistada e não imposta. Quando nós impomos autoridade sobre alguém, aquelas pessoas podem até obedecer às nossas ordens, mas necessariamente ela não faz por amor. Ela faz por medo. E quando aquele que nos obedece por medo perde o temor, ela se torna uma pessoa perigosa em relação a você. Porque ela não te respeita. A pior coisa que tem é um filho que obedece o pai porque tem medo do pai. Mas esse filho vai crescer. Ele vai adquirir a sua autonomia. E de repente, ele percebe que ele não precisa ter medo do pai e ele diz respeito ao pai sem temor. Porque não havia respeito, havia medo. Da mesma forma acontece com a relação de patrões e empregado também. Quando o empregado obedece o patrão porque tem medo dele e não respeito. Quando ele perde o medo, quando ele perde o temor, ele pode prejudicar. Porque, irmãos, a autoridade não se impõe. A autoridade se conquista. Aquele que está em uma condição superior no trabalho, em qualquer nível de relação, deve esforçar-se para conquistar o coração do outro. Aí as pessoas servem a você porque elas gostam de você, porque elas têm prazer de te servir. E quando chega, em determinado momento, chega um nível de respeito, de cumplicidade tão grande, pelo menos esse é o ideal, o que é que acontece? As pessoas fazem sem nem mesmo você pedir. Porque elas têm prazer. Você pede e a pessoa diz, já está metade disso que você me pediu pronta, porque eu imaginei que você queria. É assim que acontece nas relações de liderança, ou deve ser pelo menos assim. Um bom líder não é aquele que chega no seu setor de trabalho e os seus subordinados tremem na base. Isso revela uma fragilidade na sua liderança. Em qualquer nível, o bom líder é quando ele chega, ele é bem recebido e os seus liderados dizem, o trabalho já está a caminho. Já fizemos. Uma boa liderança familiar não é aquela que se chega em casa, coloca toda a família em forma e pede relatório do que aconteceu no dia e todo mundo está em forma, tremendo nas bases. Não é bem assim. Você quer saber se você é um bom senhor, um bom patrão, um bom chefe, um bom líder? É quando você se tornar desnecessário. Em que sentido? A coisa acontece você estando ou você não estando. Os seus liderados compreendem que a sua ausência não é motivo para relaxar, pois você delegou tarefa. Você sai de casa e a família continua na mesma perspectiva como se você estivesse. Você lidera bem. Você pode tirar férias e quando voltar, as coisas estão em ordem. Eu vou ter essa impressão quando o dia eu tirar férias e quando eu voltar, a igreja vai estar melhor e maior. Porque ela necessariamente não depende de mim para que tudo aconteça. Cada um faz por temor a Cristo e respeito à liderança que foi imposta. É assim que acontece. Portanto, irmãos, não há motivo. E Paulo disse, é essa a perspectiva do apóstolo Paulo,
deixem as ameaças, evite o abuso de autoridade. O pai olha para o filho e diz: se você não fizer, pisa. O patrão olha para o empregado: se não fizer, vai estar demitido, viu? Ou você faz ou rua. Necessariamente não é uma postura cristã, segundo o apóstolo Paulo. Mas em terceiro e último lugar, Paulo deixa claro que Jesus é Senhor de todos. E aqui chega o X da questão. Quando ele diz que o Senhor dele e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas, irmãos. O que Paulo está dizendo é que na realidade nós fazemos parte de uma grande irmandade. E Deus é Pai de todos. Todos nós somos servos e o Senhor é Deus de todos. Não há diferença essencial. Na realidade, no reino de Deus, todos nós crescemos para baixo. Servos. Aquela palavrinha que Paulo costuma usar para caracterizar ele mesmo, doulos, escravo, servo e servo de Cristo. A grande questão, irmãos, é que nós temos na pessoa do próprio Cristo o modelo de servidão. Ele é Senhor, mas é um Senhor servo. Olha que coisa interessante. E às vezes nós temos dificuldade de servir uns aos outros, uma vez que Cristo é o modelo, é o padrão, é o paradigma, o arquétipo, para que possamos, irmãos, copiar. De servidão, de maneira que nós devemos servir uns aos outros, porque Ele é Senhor, tanto nosso, quanto daqueles que funcionalmente estão abaixo de nós. Olha que coisa interessante. Na pessoa de Jesus, você observa o Senhor do universo. O que traz todas as coisas à existência. João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando você observa atentamente a maneira com que Jesus viveu, nós observamos o Criador do universo servindo as suas criaturas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que ele foi servo até a morte, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Será que Jesus perdeu seu senhorio porque serviu a pecadores? Será que um senhor perde a sua autoridade porque serve ao seu subordinado? De maneira nenhuma. Na realidade, quando Cristo estava servindo aqueles que estavam abaixo dele, estavam subterraneamente abaixo dele, em santidade e em poder, em integridade, aquilo não o desabonou, aquilo enobreceu a sua pessoa. Jesus, no momento da ceia com os seus discípulos, ele levantou ali, vamos chamar de o ministério da bacia com a toalha. Ele tira da linha da cintura uma espécie de toalha e vem com a bacia e lava os pés dos seus discípulos. É interessante observar o que acontecia ali. Ele estava na condição de escravo, de servo, mas ele era o quê? Senhor, mas estava servindo aos seus discípulos. Você lembra do que João Batista falou lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus? Virá um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Mas João Batista diz assim: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. O que é que João Batista está dizendo? Por que é que ninguém queria desatar a sandália do outro? Por que que desatar a sandália do outro era indigno? As sandálias da época não é igual à nossa. Não proporcionava tanta proteção assim. As ruas da Judéia eram empoeiradas. Mas não apenas isso. Naquela época não havia aterro sanitário.
o lixo ficava nas ruas, ou fora da cidade, uma vez que a cidade era fortificada. Eles andavam em meio a muita poeira e andavam em meio a muito detrito, a muito lixo. Quando o Senhor voltava para casa, quem é que ia tirar a sandália imunda dos pés dele? O escravo. Aí João Batista diz assim: eu não sou digno nem de tirar a sandália dele, ou seja, eu não sou nem o escravo que tira as sandálias nojentas e empoeiradas dos pés do Senhor. Aí você vê agora Jesus, que é Senhor, não só tirando as sandálias, mas lavando os pés grudentos dos discípulos. E tem mais um detalhe: um deles era bandido, era traidor, era o filho da perdição, era Judas Iscariotes, era o seu inimigo. Aquele que em breve momento Satanás iria entrar, tomar conta do seu coração, iria vendê-lo por 30 moedas. Mas Jesus está ali, servindo, dando uma demonstração sem igual de humildade. Se Jesus, irmãos, serviu aos seus discípulos e não perdeu a sua autoridade, por que é que nós, que temos uma suposta autoridade, iremos perder servindo aqueles que diariamente nos servem? Qual é a dificuldade de um líder da igreja servir os seus liderados? Ele é líder para servir. Qual é a dificuldade de um diácono servir os irmãos da igreja? Nenhum, ele é diácono para servir. Qual é a dificuldade de um líder do ministério de louvor, do ministério de jovens, ou de qualquer outro ministério na igreja, servir? Ele é líder para servir. Qual é a dificuldade do pastor em servir todas as suas ovelhas? Ele é pastor para servir. Senão ele não serve para ser pastor. E qual é a dificuldade dos liderados servir de bom grado o seu líder? Ele é liderado para servir. No fim das contas, tanto quem lidera quanto quem é liderado, tanto os senhores quanto escravos, dentro da comunidade do reino, foram levantados para servir. Esse é o modelo divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o modelo. Deus enviou o seu filho para servir. E nós somos enviados para servir. Portanto, irmãos, que possamos considerar cada um o outro maior que nós mesmos. Que você possa considerar o seu irmão superior a você. Que você possa considerar tudo aquilo que é do outro, independente da condição que Deus lhe coloca. Se você é servo, sirva seu Senhor como ao Senhor Jesus. Se você é senhor, patrão, sirva aos seus empregados, aos seus servos, como ao Senhor, porque não há distinção entre você e ele. Nós somos absolutamente iguais. Se observarmos e trouxermos os princípios do Evangelho para as nossas relações, nós respeitaremos as diferenças e viveremos como de fato somos, essencialmente iguais.